Começando mais uma edição do Desce a Letra Show, estas sextas-feiras onde recebemos pessoas especiais e interessantes aqui, menino Load. Hoje tá da hora, hoje hein? Tá pesado, hein? Nossa, programa, hoje hein? o hype está lá em cima porque nós estamos com ninguém menos que a incrível deputada Erika Hilton. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda! Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom que deu certo, Que bom né? que deu certo, Já finalmente. Era pra ter estado aqui antes. Exatamente. Mas agora estou aqui. É isso, a expectativa do público era gigante, a nossa também, somos muito fãs do seu trabalho. Caramba. Bulbasauro, eu disse que eu ia aguardar para esse momento para dizer, ele é seu eleitor, o Bulbasauro. Sim, votei em Exatamente. você. Nós votamos no seu partido também, somos todos fãs, estamos todos em casa aqui, muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. De verdade. Eu queria começar, essa semana teve um vídeo seu que bombou ali na comissão da família com relação a uns absurdos que estavam rolando ali de transfobia e tudo mais, e eu queria entrar um pouco mais nisso em seguida, mas só para quem eventualmente possa não conhecer muito bem o seu trabalho, tem um momento ali que você diz, e que você já disse, eu já tinha visto você dizendo em outras oportunidades, que você foi expulsa de casa ainda quando muito jovem adolescente, e hoje é deputada, e uma das deputadas mais populares, assim, tranquilamente do Brasil. E se você pudesse só passar um pouquinho pra gente, um pouco dessa jornada, como isso aconteceu, para que depois a gente entre mais nos pormenores. Ótimo. Não, a minha história é uma história que é muito genérica. Não é uma história que, infelizmente, é só minha. No Brasil, a gente tem uma recorrência de mulheres trans e travestis que são expulsas de casa muito cedo por conta do discurso de ódio, do preconceito, da desinformação, do fundamentalismo, que entram nas casas e dizem que isso é o demônio, que isso é a coisa do mal, etc, etc. E não foi diferente comigo. Eu cresci em um lar muito amparada por uma família que sempre me protegeu, inclusive. Eu nunca sofri nenhum tipo de retaliação por ser quem eu era desde a infância. E é o que eu digo sempre, nós não somos pokémons que saímos de uma pokebola e nos transformamos em pessoas trans. Assim como a cisgeneridade é um processo orgânico, a transexualidade também o é. Então a gente é o que é desde sempre. E pra minha família, pra minha avó, tias, etc, isso nunca foi um problema. Mas quando o fundamentalismo religioso começa a entrar dentro da minha casa, isso começa a se tornar um problema, inclusive com a culpabilização dessas mulheres, porque não bateram, porque não deixaram brincar de boneca, porque etc, etc, etc. Então, passo por esse processo e aí aos 14, por volta dos 14 anos de idade, é um período que pra mim é muito nebuloso, então cravar exatamente é uma coisa que eu nunca consigo dizer, foi aos 14, foi com 15, mas foi em torno dessa idade. Eu vou ser expulsa de casa, e sendo expulsa de casa vou viver da prostituição, como é o caso de 90% das mulheres transexuais e travestis ainda hoje no Brasil, infelizmente. E aí passo essa trajetória toda nas ruas e etc, o que é também um processo importante pra minha formação política, porque muita gente se forma na política através das leituras, da academia, da teoria. Eu me tornei um ser político pela minha vivência. Eu me tornei um ser político pelo que eu aprendi nas ruas, pelo ver o sofrimento das pessoas, pela ausência das políticas públicas no território onde eu morava, pela dureza que era ser o meu corpo na sociedade. Foi assim que eu me tornei política. Depois a teoria, ela entra pra gente agregar conhecimento e etc. Mas eu não me torno política a partir dos livros. Eu me torno política a partir do que eu vivencio, a partir do que eu experimento enquanto um corpo negro, travesti, vindo da periferia, em uma sociedade extremamente calcada pelo racismo, pelo classismo, por uma série de outros ismos que calcam a sociedade brasileira. E aí, quando a minha mãe, maravilhosamente, a quem eu devo tudo, devo quem sou, devo a educação que tive, devo estar aonde estou, se dá conta de que estavam fazendo com ela nada tinha de religioso, nada tinha de Deus, nada tinha de espiritual, ela percebe que ela foi envolvida numa máquina de destruição, que ela foi envolvida numa máquina de destruir lares, de destruir afetos, de destruir família, me retoma e aí eu posso voltar para a escola, eu posso ingressar na universidade e assim eu começo então a minha militância, o meu ativismo. A primeira militância que eu faço é pelo reconhecimento do nome social no cartão de transporte público na cidade de Itu, lá em 2014, 2013, não me lembro agora a data ao certo, mas é a primeira vez que eu torno o meu nome mediaticamente conhecido e a partir disso começo a minha militância e o meu ativismo. Então a minha história política e a minha história de vida, ela é marcada muito por essas violências, muito por esses abandonos, muito por essa precariedade humana, social, econômica que o meu corpo perpassa, e por isso eu acho tão importante contar sempre isso. Às vezes algumas pessoas querem esconder, né, alguns lados das suas histórias, até por conta mesmo dos tabus que se tem. Dizer que foi prostituta tão jovem pode parecer às vezes, nossa, mas será que precisa contar? Precisa contar porque ainda existem meninas vivendo nessa condição e porque eu não optei por ser e ainda que tivesse optado, não acho que nós temos que
estigmatizar, punir ou condenar as prostitutas. Nós temos que olhá-la com dignidade, com respeito e dar e assegurar a garantia para aquelas que não querem ser prostituta de não estarem. 90% das mulheres transexuais e travestis no Brasil não são prostitutas por escolhas, são prostitutas por consequência de um processo de exclusão, de abjeção, de negação de direito, de falta de oportunidade, e esta é a minha história. E eu espero que outras meninas, meninos, menines que olhem para minha história e vejam aonde eu fui capaz de chegar, e não porque eu sou maravilhosa, uma super-heroína, até sou maravilhosa, mas não se trata disso aqui, se trata das oportunidades que eu tive, se trata de ter tido uma base educacional, de ter recebido o amparo da minha mãe de volta, de ter tido as oportunidades que me possibilitaram sair das esquinas e hoje ter sido eleita, na última eleição, a mulher mais votada do Brasil para vereadora, numa Câmara, a maior Câmara da América do Sul, como é a Câmara Municipal de São Paulo, depois do governo Bolsonaro ter sido eleito, e agora ter sido uma das deputadas federais mais bem votadas do estado de São Paulo, que é o estado que pela primeira vez elege uma travesti, mas não só, pela primeira vez o estado de São Paulo elege uma deputada negra. São Paulo nunca tinha eleito uma deputada negra em todos esses 6 anos de república. Então, assim, é de fato uma coisa a ser contada para empoderar, para encorajar, para transformar outras realidades. Eu recebo muitas mensagens via internet de meninas, de mulheres, mães que contam que as suas histórias com suas famílias foram transformadas a partir da minha história com a minha mãe. E acho que esse é um papel que nós também prestamos, eu e a minha mãe, prestamos de forma política fora da institucionalidade. Sim, porque eu acho que uma das coisas que eu mais acredito é que o fazer político não é necessariamente o fazer político dos gabinetes e dos parlamentos. O fazer político é aquele que nós fazemos no dia a dia, é aquele que as associações de bairro fazem, é aqueles que as mulheres que entregam marmitas fazem, é aqueles territórios que muitas vezes a política pública sequer chega lá, e lá tá acontecendo política. E eu acho que contar a minha história, a minha mãe contar essa história, e ela, por mais que doa nela, imagina uma mãe ter feito o que fez, ver ou saber tudo que eu vivi por conta do que ela fez, dói, mas é importante para que outras mães também se conscientizem. Então, de um ampassão muito rápido, não sei se não rápido assim, é maravilhoso. Essa é a minha história. Legal, incrível, incrível. Incrível, principalmente por causa da representatividade, né, também que você traz, e traz esperança para outras pessoas também poder se identificar e falar, nossa, se ela conseguiu, e não tem o papo da meritocracia aqui, tipo, eu também posso ser alguém, eu também consigo também de alguma forma. Eu achei foda. É muito legal, justamente porque você é muito popular nas redes e tudo mais, tem feito esse trabalho, é legal porque quando a gente anunciou, acontece poucas vezes, acho que aconteceu aqui nesse programa, a repercussão que teve quando anunciou que você vinha. O pessoal ficou arrasado quando a gente teve que cancelar, muito por minha causa, não por sua. E depois... é bom você dizer isso, porque eu fui enxovalhada na internet. Acabaram comigo, porque eu participei daí de um outro podcast. E aí as pessoas diziam, eu não acredito que você deixou de ir lá pra ir nananã. Quando na verdade, não foi eu dessa Não vez. foi. Eu já tinha dito em outro programa, mas se vocês não sabem, eu repito, foi eu cancelei isso de última hora, que eu tava com questões pessoais sérias, mas aí a gente conseguiu fazer acontecer de novo. Que bom que você não desistiu da gente, estamos muito felizes.